E essa obsessão também com o Mauro Cid aqui. O Mauro Cid e seu celular. É impressionante. Olha, eu acho aquilo que a gente está falando na abertura. Eu acho que os jornalistas, todo mundo, está vendo muito filme do Netflix, muita plataforma de streaming. O roteiro do golpe no celular. Quer dizer, me parece, em primeiro lugar, uma coisa tabajara. Me desculpa, uma coisa golpe, o grupo do WhatsApp planejando. E está lá no roteiro do golpe, aquilo que a gente já falou, duas coisas. Plano A, colocar o interventor no TSE, suspender o resultado das eleições, colocar lá os ministros que tinham sido indicados pelo Bolsonaro no TSE, mais o Dias Toffoli, o que é representativo, né? Agora, aí que está... O Xandão libera lá como é que se fala? Liberou todo o processo, aquela coisa do segredo judicial, tal, aí liberou. A Veja já tinha feito isso, o roteiro do golpe. Vocês lembram? Olha essa capa aqui, o roteiro do golpe exclusivo. Veja de novo pautando a mesma estratégia da Lava Jato. Você deve lembrar muito bem o modus operandi. Sexta-feira ou quinta-feira já saía a Veja com nova bomba vazada da Lava Jato. O agrojornalismo, tá? Plantado isso daí. A gente já falou, olha, de novo, a guerra é a arte do engano. Tá? Isso é muito canastrão, um roteiro do golpe, a coisa voltada a um grupo. Olha, o alto comando do Exército não apoia, então Bolsonaro não pôde praticar esse golpe, tá? Como estava planejado aí no roteiro. Aí tinha a minuta do golpe também. Tá? Então, esse grupo, imagina vocês, esse grupo abduzido pelo Bolsonaro. Tudo bem, lá no Exército, colocar aquela bomba onde ele queria colocar, lá no Rio de Janeiro, dentro da caserna, talvez, mas vai derrubar a República, esse grupo, supostamente sem apoio do alto comando militar. Vai botar a tropa na rua, os tanques na rua. É muito... É demais para a minha cabeça acreditar nisso. Coisa muito tabajara, é muito canastrona. E vamos avançar aqui. Claro que sai logo no sábado. Exército age contra coronel que tramou o golpe militar. Exército barra promoção de coronel que tramou o golpe. Teve um outro coronel lá, qual é mesmo o nome dele? Esqueci o nome dele. O Livande Júnior, uma coisa assim, que ia ser promovido a adido militar nos Estados Unidos, uma coisa assim, e vai ser barrado. Textos em celular de Cid citam golpe, exército pune coronel. Então, aqui o exército como agente ativo que está punindo todo mundo, impediu a realização do golpe. Tá? Pela tese nossa aqui do Partido Militar Golpista, a gente sabe, esse dia é uma coisa complicada. Para a gente avançar aqui um pouco mais, a gente sabe, Bolsonaro foi um candidato manchuriano. Pela exigência, vamos dizer, do capitalismo nesse momento, as guerras híbridas alimentaram a extrema-direita, empoderaram a extrema-direita, ou a direita alternativa, como a gente fala, alt-right. Tá? Em vários lugares do planeta, Hungria, lá o Zelensky, o Batalhão Azov, lá o pessoal de extremismo de direita, e aqui no Brasil a figura do Bolsonaro. Forças Armadas não é extrema-direita. Forças Armadas estão alinhadas com os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Tá? O contato do PMIG com a extrema-direita brasileira foi através da figura do candidato manchuriano Bolsonaro. Foi funcional até
o final do mandato de Bolsonaro. Talvez ali, claro, a ideia da extrema-direita é aloprar o cenário político. Entra em ação, Lula ganha as eleições, a questão é, não vamos deixar esse cara governar, vamos aloprar totalmente o cenário político. Tá? Vamos devagar aqui. Em que momento a extrema-direita começa a se tornar disfuncional para o Império Americano? Tá? Vê a saída do Trump, o fim do governo Trump e aqui Bolsonaro. Não é mera coincidência isso. A gente sabe, a alt-right, a extrema-direita, a gente já falou, tem uma agenda própria. Ela é anti-globalização, ela é nacionalista. Ela é nacionalista. Tá? Ela não é como, por exemplo, como foi Obama e agora o Biden, os senhores das guerras. Tá? Trump foi o contrário, ficava lá xingando lá o cara lá da Coreia do Norte, o Rocket Man, tal, ficava só no plano retórico, porque a pauta deles é nacionalista. E chega um momento que é disfuncional, principalmente agora na entrada da Guerra Fria 2.0, se tornou disfuncional. Bolsonaro tinha que sair, ia perder. Lula ia ganhar. Não estamos falando de foi manipulada a eleição, não. Sabiam que Lula ia ganhar a eleição por questões do próprio Bolsonaro, pela fraqueza e a bizarrice da figura do Bolsonaro. Lula só podia ganhar. Tá? E é claro que teve a questão de... Aí é outra coisa que a gente já falou, as 8 anomalias do primeiro turno, para ter que formar esse congresso mais reacionário da história da jovem democracia brasileira, da história da nova república. Estado, não é só conservador, é extrema-direita. Tá? E para isso funciona. Isso são produtos do bolsonarismo que estão lá para aloprar o cenário político. Marcos Duval é essa figura. Tá? Então está em stand-by. Então, a qualquer momento, a extrema-direita pode ser trazida de volta pelas necessidades do capitalismo. Então, vamos dizer assim, o PMIG tem que apagar suas digitais. Então, vê isso daqui, vamos avançar mais. Aí PF começa a perícia em celular de Marcos Duval. Aí entra a estoica Natuzaneri, estoica, e começa a tentar achar uma hermenêutica no texto, fazer uma análise hermenêutica, roteiro do golpe, impacto para Bolsonaro. Ela fica tentando analisar ao vivo, ler trechos, tentando interpretar o que quer dizer aquilo, tal. Agora está falando, quebraram a moda antiga. Aí é que está. O quebra-quebra em Brasília foi um parque temático do golpe. Eu definia dessa maneira naquele momento. Devem estar lembrados no dia que houve lá a depredação. Todo mundo tirando selfie, os prédios vazios. Que golpe de Estado é esse? Cadê o poder? Todos os prédios vazios para criar aquela simulação, aquela atmosfera de ameaça de golpe de Estado. Tá? Vamos ver aqui a Natuzaneri. Vocês devem ter... Correu aí a internet, as redes. A enquadrada, suposta enquadrada da Natuzaneri no Marcos Duval, numa entrevista. Então, a mídia alternativa de progressista endeusando a Natuzaneri. Olha, ela enquadrou o cara, Marcos Duval. Vamos ver rapidamente esse trecho? Vamos ver aqui. Atenção. Vamos lá. O que foi dito para a imprensa não era nada oficial. Então o senhor mentiu, quando falou à imprensa. Não. Para a imprensa, eu usei a estratégia da persuasão. Então, eu posso mandar para vocês documentos sobre isso,
para vocês entenderem Senador, o o senhor que não era precisa isso. me ensinar o que é persuasão. Até porque eu entendo eu bem não o que sou é persuasão político. e entendo bem de mentira também. O senhor Não, está aí você dizendo pode. que O usa a imprensa para adjetivo. mentir. Como é que eu vou acreditar que o Não, senhor está aí o falando a verdade adjetivo. agora? Viram aí? Paradoxalmente, o Marcos Duval falou a verdade mentindo. Eu vou explicar isso melhor. Dá para perceber que ele é arrastado, é meio preso, né? Que um português é o nível cognitivo do Marcos Duval, né? A estratégica da persuasão é meio complicado para falar, para desenvolver ideia. Mas o Marcos Duval falou uma coisa que é certa. Ele foi franco ali. Estratégia de persuasão, vamos dizer assim, é uma estratégia diversionista. Ele falou uma coisa para a imprensa e falou lá para a PF, sei lá, outra coisa. Tá? Estratégia diversionista, lidar com a ilusão, com o engano. Tá? Então, quem vai confirmar se você não está dizendo, está mentindo agora para mim? Não sei se vocês estão entendendo a sutileza, ela não entendeu, na verdade. Ela está presa, a Natuzaneri, nessa coisa da verdade e mentira. Na verdade, o que gente como Marcos Duval faz, joga com a ilusão, prestidigitação. Esse pessoal entra para aloprar o cenário político, inventando factoides, não notícias. Tá? Vamos dizer assim, para desviar a atenção, para enganar. Como faz o mágico, o que é a prestidigitação? Ele faz o distinto público olhar para uma manga, enquanto na outra ele está tirando a carta. Tá? É isso que faz gente como esse cara. E ele, na verdade, ele paradoxalmente falou a verdade mentindo. Aí. A Natuzaneri não entendeu nada, porque ela está presa à hermenêutica dos textos, ao texto lá do roteiro do golpe do celular, lá do Mauro Cid. A questão é o seguinte: o pessoal anda vendo muito filme Netflix. O cinema, a ficção, criou essa ideia de golpe de Estado old fashion, que eu falo, old school. Tá? Tá aí sobre o golpe no Chile, Era uma Vez no México, Luar sobre Parador, aliás, com a Sônia Braga, esse filme, um golpe numa republiqueta de banana, repúblicas bananeiras, mercenários. Passa essa ideia de que ainda existe, a não ser, claro, uma república típica bananeira, sei lá, um paizinho pequeno, pode ainda ter um golpe militar, vai lá os militares, um grupo, entra no palácio, prende, dá tiro, sabe, essas coisas. Isso já era. No Brasil é impossível isso. Então, o fato é que a grande mídia, os analistas e até a própria mídia progressista é a coisa da pedagogia do medo. Pedagogia do medo. Então, fica todo mundo ainda pensando em 1964, os anos da ditadura, os anos de chumbo da ditadura militar, medo que isso se repita. Vai ter outro golpe militar. A Lenise está lá, estratégica, socorro. O cara tem esse pessoal tem um nível cognitivo baixíssimo, mas eles são ótimos para causar. Eles causam, eles estão ali para causar. Tá? Então, eu acho que está muito, assim como nós pensamos numa velha esquerda que talvez não exista mais, também se pensa em golpes, em grandes acontecimentos rompantes. Na verdade, o golpe é um processo. É um longo processo que já vem ocorrendo. Tá? Desde lá o impeachment da Dilma, a ação do PMIC, que a gente fala que o Partido Militar Golpista funciona como um sistema operacional oculto. Ele está lá criando os acontecimentos e tutelando as instituições. E ninguém percebe isso. E no final eles se saem de heróis, de bonzinhos. Não, a gente não apoiou a aventura golpista. E aí, de novo, a gente fala, a invasão de Brasília, o quebra-quebra, foi o ato, tipo assim, toda essa simulação tem que ter uma contraparte no real. Tá? Então, vamos criar um golpe real.
Vamos botar todo mundo lá para quebrar as coisas. Porque, por enquanto, é só ameaça. A gente simula. Toda simulação tem que ter uma contraparte no real. Então, uma simulação de guerra tem que ter mortos. Tem que ter uma contraparte no real para a simulação ser efetiva. Então, quebra-quebra. Olha, teve tentativa de golpe. Como golpe? Como é que eu derrubar o governo ali? Tá tudo vazio. E os golpistas lá, todo mundo tirando selfie. O outro deslizando, transformou num tobogã lá, o palco lá do Senado, aquele tapete, virou num tobogã, todo mundo se divertindo. Parque temático do golpe. Esse golpe, meu. Golpe já aconteceu, já está acontecendo e está em slow motion. Está no sistema operacional oculto. Tá? O pessoal vê muito no Netflix, meu. É possível. Ainda a mídia progressista ainda cai nessa. E põe a Natuzaneri lá em cima. Tá? Enquadrou o Marcos Duval, tal, peitou, chamou ele de mentiroso.